começando agora mais uma aula e eu gostaria de deixar aqui para vocês já essa imagem aqui, que vocês já devem ter observado ela em vários estabelecimentos comerciais aí no estado da Paraíba. Essa imagem aí é referente a uma lei estadual, né, de combate à homofobia, à discriminação, à LGBTfobia. Mas aí o que é que a gente tem em mente aqui? Isso prova que o estado da Paraíba, em alguma medida, se preocupa com essas populações mais vulneráveis. Bom, mas antes da gente poder, como é que eu deveria dizer assim, entender o porquê dessa preocupação, a gente precisa conhecer um pouco sobre a sexualidade humana. Eu já coloquei um outro vídeo aqui, né, na nossa atividade, sobre a questão da sexualidade humana. E aí eu só vou dar uma pincelada rápida para a gente poder seguir sobre a questão da violência e de alguns dados, pequenos dados, sobre a questão da violência contra os LGBTs. Então, primeiro a gente tem que entender o que danado é LGBTfobia. A sigla LGBT, está aqui o significado dela também, envolve gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, até mesmo os intersexuais estão dentro de toda essa população. Então, a palavra homofobia, né, também cabe para essa situação, porque o que nós temos é o seguinte, fobia quer dizer aversão, aversão. E então, se é aversão, ódio, homofobia é aversão, ódio ao homossexual. Só que o homossexual, ele não é ele só é uma parte da população LGBT, certo? Tem também um espectro maior, outros grupos dentro dessa população. Então, por isso, quem utiliza o termo LGBTfobia, que quer dizer, então, aversão à população LGBT, ódio, discriminação à população LGBT. Aí, o que é que nós temos também? Para a gente poder entender sobre esse ódio, essa aversão, essa violência, a gente também tem que entender sobre alguns conceitos de sexualidade humana que muita gente desconhece e que muitas vezes pratica, então, esse tipo de ato preconceituoso contra essas populações. A primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito de sexo biológico. Sexo biológico está relacionado com o seu nascimento, os seus órgãos sexuais ao nascer. Então, se você nasce com pênis e testículo, você é masculino, é macho. Se você nasce com a vagina, com útero, você é do sexo biológico fêmea, certo? Gênero já é uma outra concepção. Gênero está relacionado a questões culturais, aos papéis sociais de masculinidade e feminilidade. O que é ser homem e o que é ser mulher. Gênero está mais voltado a isso. É uma outra construção que não quer dizer necessariamente que seja algo natural, e sim construído pela sociedade durante os tempos mais remotos pelas sociedades. Então, gênero é isso. O que é que ocorre? Orientação sexual já é um outro conceito que está relacionado ao desejo, certo? Se você deseja pessoas do mesmo sexo, você é homossexual. Se você deseja pessoas somente, né, do mesmo sexo e somente do sexo oposto, você é heterossexual, que é o mais comum de se encontrar, pelo menos. Você deseja pessoas dos dois sexos, você então é bissexual. Você deseja pessoas de várias, como é que eu devo dizer assim, várias formas de se viver a sexualidade, homem, mulher, travesti, transgênero, cisgênero, o que for, então você já é pansexual, que é outro termo. Tem pessoas, inclusive, que não têm atração sexual, não sentem desejo, não têm essa necessidade de desejo, que muitas vezes é natural na gente, com relação ao outro. Então, essas pessoas são chamadas de assexuais, certo? Então, é uma coisa realmente bem ampla. A orientação sexual não é algo restrito. Você tem também a questão da identidade de gênero, certo? A identidade de gênero é uma coisa interessante.
Lembra que eu falei que gênero é a construção social, né? São as características, as ações, as condutas, o comportamento, o modo de se vestir do ser homem, do ser masculino e do ser feminino. Pronto. Essa identidade de gênero, ela nem sempre condiz, está em sintonia com o sexo biológico, com o corpo do indivíduo, certo? Então, vamos pensar o seguinte: imagina só uma pessoa que nasceu com pênis e se sente também homem, não tem problema nenhum com seu corpo. Essa pessoa é um cisgênero, né? Um homem cis. Agora, imagine uma pessoa que nasceu homem, certo? Macho, sexo biológico masculino, mas ela se enxerga, se percebe como uma mulher e se sente como se estivesse no corpo errado, é um desconforto imenso. É como se você vestisse uma roupa que não te agrada, que não te faz bem. Então você faz o que com essa roupa? Descarta. Então essa pessoa ela é chamada de transgênero. O caso mais famoso de transgênero, eu acredito que vocês devam conhecer, é Tami Miranda. Tami Miranda é um exemplo típico de um homem trans. É uma mulher, uma fêmea, que faz a cirurgia de resignação, se eu não me engano o termo é esse, para o homem trans, certo? E a questão da identidade de gênero, ela passa por isso, né? A identidade de gênero nem sempre está relacionada, compatível, vamos colocar entre aspas esse compatível, com o sexo biológico, certo? Então, a identidade de gênero é isso. E, pelo amor de Deus, pessoal, não existe ideologia de gênero. O que aconteceu foi o seguinte: ideologia de gênero é um termo muito mais político, eleitoreiro, moralista, do que realmente algum conceito científico, certo? O que existem são estudos de gênero, certo? Estudos do papel da mulher e do papel do homem na sociedade. Então, a gente, desde pequeno, é imposto para a gente comportamentos de menino e de menina, brincadeiras de menino e de menina, cores de menino e de menina. Por isso que a gente tem, por exemplo, gente dizendo que menina veste rosa e menino veste azul, certo? Então, a gente tem que ter em mente que essas coisas são construídas. E aí, justamente, com base nessas construções e para se aceitar novos espectros, novas formas de se viver a sexualidade, é que se pensou em trabalhar na escola em 2011 um kit de combate à homofobia, certo? Que procura justamente discutir a sexualidade. É claro que essa discussão da sexualidade, sexo, abuso sexual, pedofilia, são temas que devem ser levados para a escola, mas cada um em seu tempo, lógico, para que as crianças ou os adolescentes não precisem aprender algo cedo demais, mas também que não precisem aprender algo tarde demais, para que fique justamente mais ou menos na época em que elas são, como é que eu devo dizer assim, necessárias. A pessoa tem maturidade suficiente para compreender aquilo. Então, gente, essa ideologia de gênero, ela não existe, certo? Então, o que é que nós temos? A violência dentro para a população LGBT, ela é muito grande. E muitas vezes ela começa dentro de casa. Porque vocês devem conhecer casos, pode ser até que exista isso na família, ou você possa também ter experimentado isso, se você for da população LGBT. Você deve conhecer casos ou vivências onde pessoas foram rejeitadas pela família ao expor a sua sexualidade, quando essas pessoas são logicamente LGBT. Quando você é heterossexual, você é aceito numa boa. Por isso que ideologia de gênero não cabe, certo? Por que não cabe? Porque não, a ideologia de gênero diz que querem ensinar as crianças a serem homossexuais, a serem transexuais, a serem travestis. Isso não se ensina.
Orientação sexual, como eu expliquei lá em cima, que está relacionado com o desejo, lá anteriormente, não se ensina. É algo que é impossível de se ensinar. Até porque, se pudesse ensinar, então as pessoas, ao ver novela com beijo hétero, as pessoas aprenderiam a ser héteros. Né? Inclusive novelas que colocam até situação de relação sexual mesmo na novela, induz a isso, e essa relação heterossexual, então induziria as pessoas a serem héteros, não existiria homossexual. Outra coisa importante é que essas coisas elas não são simplesmente escolhas, ninguém escolhe ser homossexual. Eu escolho ser homossexual para ser ridicularizado na escola, ridicularizado no trabalho, ridicularizado na rua, maltratado pelos meus próprios familiares. Imagina a pessoa escolher uma coisa dessa, ela não vai escolher uma coisa dessa. Se fosse escolha, todo mundo ia ser hétero. Porque o hétero é aceito socialmente por todo mundo. Inclusive, existe o contrário. Existem muitos homossexuais e transexuais que travam, como é que eu deveria dizer assim, inibem a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, para poder ser aceito na família, ser aceito no emprego, ser aceito na vida coletiva. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Sexualidade não se trata de escolhas. Outra coisa importante é que a sexualidade ela é muito particular, muito subjetiva, muito do indivíduo. Gente, como o vídeo está muito longo e eu estou precisando postar para vocês esse vídeo, a gente vai parar aqui e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.